Capítulo 5. Por favor, cante eu ao meu amado uma canção de meu amado a respeito de seu vinhedo. Havia um vinhedo que meu amado veio a ter numa ladeira fértil. E ele passou a arroteá-lo e a livrá-lo de pedras, e passou a plantar nele uma videira seleta de casta tinta, e a construir uma torre no meio dele. E havia também um lagar que ele escavara. E esperava que produzisse uvas, mas produziu aos poucos uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, por favor, julgai entre mim e meu vinhedo. Que se pode ainda fazer por meu vinhedo que eu já não tenha feito nele? Por que é que esperei que produzisse uvas, mas ele produziu aos poucos uvas bravas? E agora, por favor, faça-vos eu saber o que estou fazendo ao meu vinhedo. Haverá a remoção de sua sebe, e terá de destinar-se à queima. Terá de haver uma derrocada de seu muro de pedras, e terá de tornar-se um lugar pisado. E eu o porei qual coisa destruída. Não será podado, nem será capinado. E terão de surgir nele o espinheiro e ervas daninhas. E darei ordem às nuvens para que se abstenham de lançar chuva sobre ele. Porque o vinhedo de Jeová dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a plantação de que gostava. E ele ficou esperando o julgamento, mas eis a violação da lei. A justiça, mas eis um clamor. Ai dos que juntam casa a casa, e dos que anexam campo a campo, até não haver mais espaço e se ter feito que vós moreis sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos, Jeová dos exércitos jurou que muitas casas, embora grandes e boas, tornar-se-ão francamente um assombro, sem habitante. Pois, mesmo 10 geiras de vinhedo produzirão apenas a medida de um bato, e mesmo um homer de semente produzirá apenas a medida de um efa. Ai dos que se levantam de manhã cedo somente à procura de bebida inebriante, que ficam até tarde no crepúsculo vespertino, de modo que o próprio vinho os inflama. E terá de mostrar-se haver harpa e instrumento de cordas, pandeiro e flauta, bem como vinho nos seus banquetes. Mas eles não olham para a atividade de Jeová e não viram o trabalho das suas mãos. Por isso, meu povo terá de ir ao exílio por falta de conhecimento. E sua glória serão homens famintos, e sua massa de gente ficará ressequida de sede. Por isso, o Seol ampliou a sua alma e escancarou a sua boca além de medida. E o que é esplêndido nela, também a sua massa de gente, seu rebuliço e o rejubilante, certamente descerão a ele. E o homem terreno se encurvará, e o homem ficará rebaixado, e até mesmo os olhos dos altos ficarão abaixados. E Jeová dos exércitos ficará alto por meio do julgamento, e o verdadeiro Deus, o Santo, certamente se santificará por meio da justiça. E os cordeiros realmente pastarão como que no seu prado, e os lugares desolados de animais cevados, os residentes forasteiros comerão. Ai dos que puxam o erro com cordas de inveracidade, e o pecado como que com cordas de carroça, os que dizem, acelere-se o seu trabalho, que venha depressa, a fim de que o vejamos, e chegue-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que dizem que o bom é mau, e que o mal é bom, os que põem a escuridão por luz, e a luz por escuridão, os que colocam o amargo pelo doce, e o doce pelo amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e discretos mesmo diante das suas próprias faces. Ai dos que são poderosos em beber vinho, e dos homens de energia vital para misturar bebida inebriante, os que declaram justo ao iníquo em troca de suborno, e que até mesmo ao justo tiram a sua justiça. Por isso, assim como a língua de fogo consome o restolho, e nas chamas sucumbe a mera grama seca, sua própria raiz se tornará igual ao cheiro de mofo, e a própria flor dele subirá como poeira, por terem rejeitado a lei de Jeová dos exércitos e terem desrespeitado a declaração do Santo de Israel. Por isso é que se acendeu a ira de Jeová contra o seu povo, e ele estenderá contra eles a sua mão e os golpeará. E os montes se agitarão, e seus cadáveres ficarão como carniça no meio das ruas. Sua ira não recuou em vista de tudo isso, mas a sua mão ainda está estendida.
E ele levantou um sinal de aviso para uma grande nação longínqua, e assobiou para ela na extremidade da terra. E eis que ela se apressará a entrar velozmente. Não há entre eles nenhum cansado, nem qualquer que tropece. Ninguém está sonolento e ninguém dorme. E o cinto em volta dos seus lombos certamente não será solto, nem se romperão os cordões de suas sandálias. Porque suas flechas estão afiadas, e todos os seus arcos estão entesados. Até os cascos dos seus cavalos terão de ser considerados como a própria pederneira, e suas rodas como o tufão. Seu bramido é como o do leão, e bramem como leões novos, jubados. E rugirão e apoderar-se-ão da presa, e a levarão em segurança, e não haverá livrador. E naquele dia rugirão sobre ela como que com o rugido do mar. E olhar-se-á realmente para a terra, e eis que há uma aflitiva escuridão, e até mesmo a luz escureceu por causa das gotas que caem sobre ela.